A psicanálise, para ocupar uma função política, tem que problematizar aquilo que incomoda a sociedade. É importante levantar questões e se posicionar diante dos impasses de uma época. Ocupar a cidade, ultrapassar fronteiras, fazer circular a pluralidade dos corpos e das falas com seus arranjos singulares. Nesse documentário, conversamos sobre as transidentidades. Mas o que há de novo sobre esse tema? O novo fica aí por conta do circuito pulsional, que se manifestou na fruição para dar vida a essa ideia, naquilo que se escuta e que escapa aos ouvidos, naquilo que ressoa nos corpos. O fio condutor de nossas entrevistas é a escritura, esvaziada de sentido, mas que serve de suporte à fala. Assim, nossas entrevistas não foram previamente orientadas. A cada encontro, um novo lance. A maioria das pessoas que é trans, você pode perguntar, elas sempre vão falar das oportunidades. As nossas oportunidades nessa questão de vida, tipo trabalho, oportunidades de empresas ou várias outras coisas, a gente sempre é mais excluído. Sempre. E aí, tipo assim, essa oportunidade pra mim, eu sei que agora pra muita gente pode parecer pouquíssima coisa, mas assim, eu sei que mais pra frente é que vai ter algo, um retorno disso, entendeu? Porque se eu tô aqui hoje é porque muita gente teve atrás pra poder conseguir chegar aqui. Entendeu? Igual, tipo assim, se eu consigo andar na rua mais tranquila, igual eu sou CLT, eu trabalho, eu tenho que pegar ônibus pra trabalhar. Tipo, hoje em dia é mais tranquilo, entre aspas, por se dizer, eu consegui pegar um ônibus do que uma trans ou travesti daquela época, entendeu? Porque, tipo assim, se elas entrassem, com certeza elas iam apanhar, iam sofrer alguma coisa, igual, tipo, hoje, pra mim, não é tão fácil. Mas eu consigo encarar mais tranquilo, mais de boa do que elas conseguiriam. Entendeu? E aí eu sinto que tudo isso que tá acontecendo agora vai ser algo que vai estar encaminhando para mais pra frente estar mais tranquilo ainda. Entendeu? Sim. E é isso que eu quero, pelo menos, pro meu plano de vida. E é algo que, tipo, eu realmente eu demorei um pouco pra perceber isso, mas quando eu percebi, tipo, que o problema não tá em mim, tá neles, sabe? Tipo, na sociedade em si. Sim. Aí que eu fui tentar me envolver, tipo, me desenvolver mais, que aí eu fui procurar, porque antes de eu falar, tipo assim, tá, realmente, eu sou trans, travesti e tal, aí eu comecei a me harmonizar, mas, tipo, antes disso, eu passei por muito tempo tentando tirar isso da minha cabeça. Vou falar um pouco sobre como eu me descobri trans. Eu venho de uma família que é muito conservadora, sabe? Tipo assim, tudo pra eles é na base da igreja. Então, tipo assim, eles têm uma visão que, por eu ser assim, é uma forma errada. Hoje em dia eu estou mais tranquilo com isso. Eu, tipo, como eu não tinha essa, como eu digo, muita informação sobre o que isso é isso, por não ter pessoas assim por perto, eu fui me descobrir aos 17 anos de idade, eu tenho 19 hoje em dia, por uma amiga minha que é trans, que eu conheci, fiz amizade com ela, que eu fui entender o que eu era. Tipo, eu sempre soube que a gente não consegue colocar pra fora o que a gente sente, sabe? E nisso, no início, a gente sofre muito, porque, tipo assim, a gente acha que a sociedade vai aceitar a gente do jeito que a gente é, acaba não aceitando, sabe? Aí vem aquela pressão toda. E uma coisa que eu falo que acontece comigo até hoje, que me prejudica, é a questão de buscar a feminilidade. No início, isso pra mim era, tipo assim, perturbador de me ver no espelho e não, como eu digo, não me ver do jeito que eu queria ser, sabe? Mas é você quem busca a feminilidade? No início, tipo assim, eu tinha aquela coisa, tipo, se eu preciso ser assim, eu preciso ser feminina, eu preciso ser feminina. Hoje em dia, eu, tipo assim, eu me vejo e falo assim, eu sou assim, não tem por que eu estar buscando aquilo, entendeu? Se eu me vejo assim, se eu falo que eu sou assim, não tem por que eu estar buscando aquilo, sabe? Na época, a feminilidade era o mexia muito com, tipo, com o sentimento da gente, sabe? O que você imaginava que era ser feminina? Né? Tipo, eu na época, como eu tinha muitas amigas, eu vi minhas amigas saindo com, na época, meu cabelo era muito grande, com cabelos grandes, podendo usar vestidos, essas coisas, eu não, entre aspas, não podia estar fazendo aquilo, né? Porque eu sou da minha família e tal, e aquilo me oprimia muito. Na atualidade, o significante trans, o que ele designa, ou o que ele veicula?
não me lembro se não foi o Miquel Bassols que falou disso, talvez, do significante trans como significante mestre dessa época. É possível. O Jacques Alain Miller falou do discurso trans, mas ele não formalizou isso. Eu acho que o trans hoje é verdadeiramente o significante mestre das possibilidades fluidas, flutuantes, presentes no gender fluid, no gênero fluido, enquanto abordagem da sexualidade. Isso quer dizer a abordagem do gozo e dos arranjos possíveis com o gozo, que está presente no último ensino de Lacan. Isso volta hoje da civilização sob a forma da fluidez do gênero e da fluidez que alguns sujeitos, sobretudo transgênero, temos que fazer a diferença entre o sujeito transgênero e transexuais. O sujeito transgênero procura fazer não somente com o corpo, com o gozo do corpo, mas com a nomeação. A nominação é um ponto fundamental no tratamento da sexualidade pelo sujeito transgênero. A mudança do nome. Do nome próprio? Do nome próprio, como acontece já com algumas crianças, o que é possível antes de administrar hormônios e de proceder a um protocolo de transição, que não pode se operar, mesmo hoje não, já na adolescência, em todo caso, não sei como é no Brasil, mas na maioria dos países europeus, depois dos 18 anos, depois da maioria de idade. Antes era a partir de 15, 16 anos que o protocolo de transição podia ser possível. Hoje a idade foi repuxada, mas eu acho que trans é um significante justamente dessa fluidez do gozo presente hoje no discurso contemporâneo. O discurso do capitalista, tal como Lacan o formaliza, não é outra coisa que mostrar que lá onde os 4 discursos formalizados pelo Lacan no verso da psicanálise implicavam um modo da recusa do gozo na civilização, o discurso capitalista, como Lacan mesmo formaliza em 1972, supõe uma possibilidade de acesso ao mais de gozar, ao plus de gozar, e esse discurso, que é o discurso da civilização hoje, mostra, eu diria, como paradigma, como figura paradigmática, o sujeito trans, o sujeito que procura se arranjar com essas mutações presentes do gozo no corpo, como a autodeterminação do gênero. É um livro muito interessante que o Jacques Alain Miller me aconselhou, mas ele falou desse livro na discussão sobre o sujeito trans, que foi publicada a discussão Forca, o colóquio Forca, que foi publicada na coleção Navarran. Ele falou de uma autora muito interessante que se chama Helen Joyce, quando a ideologia golpeia ou choca a realidade. Uma jornalista do The Economist, mas que se interessa nessas questões trans, ela fala da autodeterminação do gênero como um síntoma da autodeterminação generalizada do self-made man hoje, do homem que se faz ele mesmo, da mulher que se faz ela mesma, né? Então, essa autodeterminação do gênero, nessa fórmula que tivemos para uma jornada da escola da causa freudiana faz já um ano, sobre Je suis ce que je dis, essa fórmula que o Jacques Miller aislou, né? Sou o que eu digo, e eu acho um paradigma do sujeito empreendedor de si mesmo. Hoje, o sujeito do neoliberalismo que acredita poder se construir ele mesmo e que o discurso hoje faz possível, de alguma maneira. Então, o sujeito trans, eu acho que vai a ter a possibilidade não somente de se nomear como ele deseja, mas de acomodar seu corpo enquanto a essa questão. Por supuesto, o sujeito trans está habitado por outra coisa, está habitado pela uma, como diria, uma coisa que vem de seu corpo e que impõe a ele a mudança, a necessidade imperativa de mudar esse corpo. Para essa autora, essa questão é uma questão vehiculizada pela cultura e pela sociedade, a questão da mudança do corpo. Há outro autor muito interessante que se chama Miquel Nisset, um autor que eu conheci pelo Miquel Bassols, um
ativista trans catalão, barcelonês, que fala desse discurso da mudança do corpo, necessidade de mudar do corpo, de ter nascido num corpo equivocado, também como um discurso social, um discurso cultural veiculado sobretudo hoje pelos coletivos trans. Quer dizer, uma coisa que impõe ao sujeito trans de ter que transicionar e passar a outra como se diz, a outra riva, a outra costa do outra rio. Outra borda do rio. Sim. Exatamente. Como passar para o outro lado. Passar para o outro lado, exatamente. E não se reinventar como sujeito, que é o próprio do movimento transgênero, a diferença do sujeito transexual, encontrar uma maneira trans de viver sua sexualidade. E não ter que ser forçado a mudar o corpo para atingir o corpo da mulher quando esse homem é reciprocamente. Então, há já algumas críticas de alguns, o Micê, um ativista trans, um sujeito trans ele mesmo, um homem trans, que justamente critica esse discurso da mudança do corpo como uma coisa instituída. Ele convida o sujeito trans de se reinventar sua própria maneira de viver a sexualidade. Então, eu acho que isso é interessante porque, em algum ponto, converge. Eu acho, há uma convergência importante com o discurso analítico da possibilidade de acompanhar as invenções com a sexualidade que um sujeito transgênero, sobretudo, pode fazer, na medida em que justamente é uma coisa, enquanto na sua relação com a real da sexualidade, que não funciona para ele ou para ela. Sim. Eu acho muito oportuno, né, você trazer isso nesse momento, porque muito recentemente tivemos, por exemplo, né, uma eclosão meio que midiática, né, de uma crítica à psicanálise sistemática, feita por uma mulher que é muito dentro da mídia, né, que coloca em xeque uma série de questões ligadas à psicanálise, e que quando a gente foi a fundo, eu me dei o trabalho de fazer isso, eu sei que o Gil Cianini fez também, tanto que ele editou um pequeno capítulo disso na revista Cult, que saiu esse mês, onde tem um texto meu também, onde, primeiro, percebendo que as premissas que ela parte do que é ciência e do que é psicanálise são extremamente limitadas. Ela vai criticar o Freud da virada do século XIX para o século XX, o Freud cientista, que ali tinha um esforço realmente de inscrição no campo científico, mas, por exemplo, você pegar todo o trabalho que se sucede do próprio Freud e, sobretudo, de Lacan, que traz, por exemplo, a questão do sujeito à verdade, dessa dessubjetivação, que é uma foraclusão do sujeito no discurso da ciência, de uma certa maneira, né? Como se fosse possível haver um observador cego, que não pudesse contribuir com a sua observação, né? Então, a partir disso, eu acho que é pertinente no momento atual a gente falar primeiro do que é contemporaneidade, né? Sem entrar em estudos sociológicos, a gente pode entrar, mas tem obviamente alguns leitores do qual eu incluo sobretudo Lacan, Jacques Lamillard, eu acho que faz isso muito bem, Éric Laurent faz isso muito bem, outros também, evidentemente, que é pensar um pouco, talvez o que fizesse um diferencial que impacta no modo como vivemos a contemporaneidade, é a fragmentação, a implosão em alguns locais do discurso do mestre, onde o mestre não é mais aquele que vai organizar o grupo social numa visão, digamos, mais vertical. Você trabalhou as relações de parentesco, sabe bem o que eu estou falando, mas houve uma certa, digamos, ampliação horizontal, né, uma certa irmandade, onde, como não há o líder, que é o pai, digamos, da horda, não há mais hordas, há guetos, porque essas irmandades elas vão, digamos, se escolhendo dentro de uma autopercepção de si,
né, e de uma nomeação. Só que isso é uma questão viva para esses grupos, é que eles vão virando células de sobrevivência, sobretudo quando são grupos segregados, né? A gente pode falar dos loucos, da mulher, da criança, da comunidade LGBTQIA+, que ainda é muito violentamente atacada, né? Então, esses grupos são também uma questão de sobrevivência. Mas o que eu percebo, por exemplo, no meu projeto na Universidade Federal da Bahia, que eu vou falar talvez um pouquinho mais depois, é que esse pertencimento a esse grupo traz uma polícia muito grande também, porque eles não podem sair uma palavra do roteiro do grupo. Então, a fragmentação, digamos, do pai, do mestre organizador, transforma o próprio grupo em mestre organizador e, por vezes, tirano. Sim, né? Então, eu vejo um sofrimento subjetivo muito grande, por exemplo, um exemplo para que você entenda, né, da população negra, de uma jovem que nos procurou, militante, entrou na Universidade Federal por conta das suas causas, né? Combatendo o racismo estrutural, né? Pensando o que seria esse movimento de decolonialidade, que envolve inclusive, né, a própria psicanálise, que eu acho que isso a psicanálise também tem que repensar um pouco, né? Os psicanalistas torcem um pouco o nariz para essa palavra decolonialidade, mas eu acho que precisa ser explorado isso com mais cautela. Então é uma jovem completamente dentro do grupo, e que passou por uma situação muito complexa, de que ela foi vista ou fotografada com o cabelo assimilado ao cabelo de brancos, sem ser um black power, sem ser... Como se ela tivesse feito essa montagem. E bastou isso para que ela fosse meio que cancelada no grupo. Né? E aí ela ficou meio preocupada que, poxa, mas são as minhas causas, né? A subjetividade. Exato. E aí denunciaram ela como tendo feito um processo de embranquecimento, e daí vai, ou seja, o que a gente percebe, Freud já trabalha isso em Narcisismo das Pequenas Diferentes, é que os pequenos grupos são também núcleos de intensa agressividade, né? Porque é uma especularização ali do imaginário, que o outro ele é vivido sem um mediador externo, né? Então, essa agressividade ali traz sofrimento psíquico para essa comunidade. Faz com que, por exemplo, para usar, né, uma palavra que aí toma todo um sentido novo, nem tudo é gay quando se sai do armário. Né? Nem tudo é gay quando se diz, a partir de agora eu tenho meu grupo, eu vou ser assim, vou usar a bandeira com todas as cores. Nem tudo é alegre, né? Que é o que eu quero dizer, né? Ou seja, há também uma dose de sofrimento. Ou seja, eu vejo muito mais, quando a gente pensa na contemporaneidade, o modo como podemos fazer a pergunta, que a meu ver é importante, de que maneira se declina em 2023, no século XXI, o mal-estar da civilização. Se quiser, eu vou dizer por quê. Eu tenho 2 olhos para poder te enxergar. Eu tenho 2 pernas que me põem pra caminhar. Eu tenho uma cabeça inteira cheia de loucuras, de pensar, interpretar o que a vida sugere. Não me faz sentido segregar pela pele, como não há razão de se julgar pela crença. E eu, aqui sozinho, celebrando a diferença. Heterogêneo somos todos como marca de nascença. E eu sou igual a você. Uma das coisas assim muito que ressoam ainda para mim, né, que me convocam a trabalhar e etc, foram também algumas falas assim, né, bem no começo não bem no começo assim, porque não era bem um começo, né, mas
quando eu decidi, né, seguir meu percurso pela psicanálise de modo mais teórico, né, para além do meu corpo implicado na análise, né, porque eu acho que começa assim, né, a gente começa se escutando. Sim. Foi a fala do Paul Preciado, né, que deu uma sacudida, eu acho que em muita gente. Sim. Foi muito importante, né, como um pontapé mesmo, para que a gente começasse a desdobrar outras coisas e a enxergar por outras vias a teoria, né. Então, esse cartel, ele surgiu a partir da intervenção, né, do Paul Preciado na jornada da Escola da Causa, que, enfim, por acaso, né, um colega postou num grupo que nós fazemos parte de um programa da UFBA chamado PSIL, né, coordenado por Marcelo Veras, que é um programa de saúde mental na universidade, né, que a gente atende a comunidade UFBA e, enfim, somos um grupo, né. E aí o colega, por acaso, né, postou essa fala do Preciado, né, o vídeo, né, do Preciado, e começamos a conversar, né, sobre isso, e uma das coisas que falamos foi o quanto que esse vídeo causou um efeito na comunidade, né, do campo freudiano. Tem algum ponto específico da fala do Preciado? Porque as pessoas que estão nos ouvindo talvez não conheçam essa fala. Porque o Preciado nessa fala, é uma fala fácil de achar no YouTube, né? Se alguém se interessar, ela é fácil de achar, mas nessa fala o Preciado começa dizendo que ele que as pessoas estão diante de um monstro, que ele se coloca dessa forma. Mas eu acho que o que ele acha que foi isso que causou, mas eu acho que o que causou, né, o mesmo efeito é quando ele diz que na comunidade de psicanalistas não há ninguém assumidamente homossexual, né, ou da comunidade LGBT, enfim, eu acho que, na verdade, isso mais do que quem vos fala né, é um monstro, e isso foi o que realmente provocou incômodo na comunidade, né? Que, como uma comunidade que fala sobre a sexualidade, né? Alguém tem tanta dificuldade de se identificar, né? se assumir com alguma identificação, né? Questão da transição, quando que isso aparece para você, assim, como um reconhecimento de uma identidade? Então, algo que eu sempre tive para mim é que eu nunca quis me colocar em nenhuma caixinha. Porque a sociedade, a primeira coisa que elas faz é querer que você se imponha sobre algo disso. Sim. Ela sempre quer que você se rotula. Que se você se coloca como gay, bi, trans ou não binário, sabe? Tipo, ele sempre quer que você fale alguma coisa específica. E eu, desde criança, eu nunca me identifiquei como nada. Como nada, tipo, eu só vivia, só existia. Pra mim, eu nunca falei que eu era gay. Tanto que quando eu tive meu primeiro namorado com 14 anos, eu virei pra minha mãe pra contar pra ela. Aí eu falei com ela: mãe, então, tenho que conversar com você uma coisa. Que eu tô namorando, mas é com um menino, eu não me relaciono com mulheres. E foi só isso que eu falei com ela. Eu não falei se eu era gay, não falei se eu era bi, não falei se eu era nada. Eu não contei pra ela nada, só falei isso. Que eu não me relacionava com mulheres, somente com homens. E aí, com o tempo, eu fui só me descobrindo mais. Aí, tipo, no comecinho eu era muito gay. Porque na minha época de infância, era tipo lá pros anos 2000 mais ou menos, eu era tipo, muito gay. Aí eu ficava pensando, tá, gente, mas eu não sou gay. Na minha cabeça eu nunca fui. E aí, tipo, as outras pessoas sempre me perguntavam isso: você é? E eu falava: não. Aí eu lembro até direitinho que quando eu descobri o bissexual, aí eu fiquei tipo assim: esse me encaixa. Esse aí tá me encaixando um pouquinho melhor. Aí quando me perguntavam na escola, eu falava, eu era tipo 12 anos, e eu falava tipo que eu era bi. Aí eu tava assim, tá,
Mas também eu sinto que não é isso ainda, sabe? E por isso que eu nunca quis me rotular, porque pra mim chegar onde eu tô hoje foi muita caminhada, foi muito difícil de eu conseguir me reconhecer. E como que você se reconhece hoje? Hoje eu sou Maia, uma mulher trans, muito batalhadora e que gosta de viver e tá sempre a fim de viver novas experiências para ter um dia história para contar. Bom, eu acho que principalmente com o segundo e o terceiro livro, né, eu tive a oportunidade de tentar fazer esse debate para um público mais amplo, ainda que também tem os limites do próprio objeto, né, porque estou tentando articular 2 campos, né, que são difíceis, assim, as suas particularidades, né, tipo assim, o próprio objeto da psicanálise também contém uma negatividade que causa impactos também na própria escrita, então não fica necessariamente um texto tão fácil, nem é tão fácil assim a transmissão na psicanálise, tem que ter algo também que exige uma forma diferente de ser transmitido. Mas eu tenho achado muito interessante esse exercício, né, de tentar dialogar com um público maior e trazer um pouco mais essa questão do sexual, que eu acho que é também o que amarra, né, esses 2 campos, né, enquanto campos interessados sobre dizer qual é a verdade do sexual, a verdade do sexo. E eu acho que a psicanálise tem contribuições interessantes para o debate, porque se fala muito sobre gênero, sobre identidades, sobre sexualidade, né, e se fala pouco do sexual de fato. Mas você encontrou um grupo social? Você está inserida em algum grupo? Como é que é a sua vida social? Olha, tipo, lá no Iapu, como é uma cidade bem pequena, não tem muita, tipo assim, por ser cidade do interior, a gente não tem muita informação, tem pouco, tanto que no Iapu tem 4 pessoas que são trans no Iapu. Ah, você já até sabe quem são? Sim, é porque é muito pequena a cidade, sabe? Dá pra gente saber. São 4 meninas lá que são trans e tal, e... assim, eu não tenho muita amizade com elas não, já tive muito tempo atrás, mas teve desavenças e eu segui com a minha vida. Só que eu falo por mim hoje em dia, pelo fato de eu trabalhar e tal, fazer muita amizade no Iapu, eu me dou bem com quase todo mundo. Raramente uma outra pessoa assim que não vai bem comigo, porque a questão de eu ser muito conservadora e tal, mas eu me dou muito bem com todo mundo no Iapu, graças a Deus. E você teve algum problema em relação a isso com seu pai, especificamente? O meu pai nunca foi próximo de mim, não, porque ele se separou da minha mãe quando era pequena, sabe? Mas desde que eu acho que de uns 5 anos pra cá, que ele começou a perceber isso, a gente não se fala mais. Tanto que, tipo assim, tem aniversário, essas coisas, ele nunca me manda mensagem, eu pergunto se eu tô bem. Então é uma escolha que pressupõe um atravessamento difícil, assim, tem que perder amizades, familiares. Tanto que ter coragem. Minha família, parte de pai, tipo assim, se me vê na rua, nem olha na minha cara. Rara umas ou outras pessoas que pelo menos cumprimentam assim, falam oi, mas tem uns que tipo, me ignoram praticamente. E para fazer o processo de transição, hormônio, essas coisas, você teve apoio? Você fez? Foi tudo por minha conta. Eu, tipo assim, de início eu fui aqui em 2021 que eu comecei minha terapia hormonal, só que por não ter muita informação eu comecei por conta própria, que é perigoso, que pode dar trombose e tal. Eu fiquei do mês de 2021 até o início de 2022, tipo, lutando por conta própria, só que eu tive problemas. Eu comecei a dar início de trombose, que é bem perigoso. Mas os médicos não te orientaram nesse sentido dos riscos? Sim, não. Porque como eu sempre comecei por conta própria, eu mesmo ia na farmácia e comprava. Ah, você sozinho? Foi por conta própria, tipo, Quem que te indicou? Eu pesquisava na internet, tipo, essas coisas, tinha alguns influenciadores que falavam e tal, mas ela mesmo avisando, eu falei assim, não, eu vou comprar. Aí eu acabei dando início de trombose, só que não chegou a gravar, graças a Deus, cuidei direitinho. Aí eu fiquei uns 6 meses sem tomar. Aí final do ano passado, agora eu voltei a tomar certinho, passei no endocrinologista e tô seguindo assim. Ah, tá. No programa de extensão e pesquisa Janela da Escuta, né, nós estamos aqui no espaço dele, no ambulatório São Vicente, no campo Saúde da UFMG. Ele existe há 18 anos. Ou melhor, aqui era um ambulatório de adolescente já. É uma disciplina da medicina com o nosso querido colega, né, pediatra, um psicanalista, membro da EBP-AMP, o Roberto Assis Ferreira. E eu cheguei em 2005, né, vindo de uma trajetória também no endócrino, fiz um ponto de inflexão com a psicanálise lá no início dos anos 2000 e cheguei de um pós-doc também em Barcelona em 2005 e cheguei nesse ambulatório e
vi e ouvi o professor Roberto Assis falando com os alunos. Olha, pode atender esse paciente, mas faça uma pergunta a mais. Abra a janela da escuta. Então, um gesto e uma frase aparentemente simples, mas que nos remetem lá a Foucault, no Nascimento da Clínica, que o médico antes perguntava o que lhe molesta. E com a medicina mais tecnocientífica, ele passa a perguntar onde dói, já fazendo a correspondência toda orgânica. E também nessa pergunta a gente pode pensar na própria teoria dos discursos de Lacan. Como que o médico ele pode, e às vezes até deve ocupar o lugar de mestre. Se eu tenho uma dor, eu quero que diagnostique apendicite, se for, né? E opere bem, né? Espero um saber ali técnico. Mas também o médico se deslocar para o não saber. Que essa pergunta a mais tem um deslocamento discursivo. Porque eu posso saber tudo de apendicite, mas eu não sei nada dessa paciente que está aqui hoje com apendicite. Então, esse jogo do saber e do não saber, né? Trazendo também toda a questão da contribuição, né? O que Lacan propunha, contribuição da psicanálise à medicina. Nos ensinar sobre essa lacuna entre demanda e desejo e o gozo, né? Então, na verdade, eu já encontrei esse trabalho maravilhoso do professor Roberto e eu só o nomeei como janela da escuta. Você tocou no Paul Preciado, ele fez uma crítica à psicanálise, né? Numa exposição que ele foi em Paris, não é isso? Isso, exatamente essa. E ele fala um pouco da psicanálise, assim, ainda muito patriarcal, ainda falocentrista. Como que você escutou essa crítica e aonde que ela te conduziu na teoria? Eu acho que, de algum modo, é aquela coisa, né? Tem sempre um ponto do que outras... assim, pelo menos para mim, né? De quando eu não penso em uma perspectiva sobre determinada coisa, que me interessa entender o que aquela pessoa, né, pôde recortar do modo como ela enxergou aquilo, né? Então, para mim foi a pergunta, né? Diante de tudo que ele falou, que ficou para mim foi a pergunta de como que é isso, assim, como que ele está entendendo tudo, o que ele está recortando disso, e aí eu passei a me interessar, não para tomar a crítica dele como pronta, porque eu não tinha uma opinião sobre, até hoje eu também me coloco a pergunta de, será que eu concordo com tudo que ele falou, será que eu discordo de tudo que ele falou, mas eu acho que a pergunta, de algum modo, me mobilizou, né, a entender essas relações, assim, essas aproximações, e tecer as minhas próprias considerações para além das dele, né, de construir e tecer, né, costurar algo dali que me interessasse, que fosse possível também do trabalho que eu já vinha construindo, né, então, aí a partir disso também eu ingressei, né, fui buscando cartel, trabalhos sobre isso, né, enfim, atualmente eu tenho estado em uma empreitada, né, de tentar encontrar aí como que eu posso relacionar isso também com uma crítica que, de algum modo, foi apontada pela Virginia Woolf no livro Orlando, né? Então, eu estou tentando pensar justamente em uma conversa entre o Paul Preciado, nessa crítica, e o que a Virginia Woolf, de algum modo, apontou que foi um modo inédito para aquela época de apontar sobre o gênero, né? Então, eu acho que quais são as implicações e como acho que tem sido trabalhada, né, tem sido trabalhadas essas questões, porque eu não acho que é a psicanálise. Eu acho que é o modo como a gente se serve da psicanálise para trabalhar alguns termos, alguns conceitos dos quais a gente não pode prescindir, né, mas que tem outros que talvez precisem ser reatualizados, né, ser revisitados, enfim. Acho que é isso, né, porque como a psicanálise ela é viva, eu acho que ela deve ser viva e se movimentar conforme também a cultura avança. Eu acho que assim apontava Lacan também, né, que deve prescindir da psicanálise todo aquele que não estiver à altura de sua época. Então, de algum modo, o que me interessou foi isso. Será que, de algum modo, né, ele está apontando algo ali que... Bom, por que algumas pessoas aplaudiram e outras se calaram? Por que algumas vaiaram? O que ele tocou que foi tão inquietante assim? E, de algum modo, eu acho que o gênero, né, o sexual é isso, né? Toca justamente naquilo que a gente, como não consegue acessar uma resposta, né, como toca ali em uma faceta do inacessível,
em partes, né, disso, e aí, enfim, tem outros desdobramentos discursivos, né, teóricos e subjetivos mesmo disso que a gente consegue alcançar, mas acho que o inquieta mesmo é por que ele está escrachando desse modo algo que a gente nunca tinha pensado. Então, sim, com os adolescentes é uma questão que é muito importante, os sujeitos arrependidos, porque eles se precipitam e há que dizer que hoje a medicina também com o oferecimento, não, das intervenções muito rápidas e não escutam, não dão tempo ao sujeito para desenvolver uma dialética enquanto a que eles acreditam chamar seu saber, enquanto o seu conhecimento, enquanto o corpo. Então, de uma maneira paradoxal, a medicina, no nome do sujeito, no nome da palavra do sujeito, forclui o sujeito, porque não permite que haja um desenvolvimento dessa palavra, uma dialética dessa palavra, dando a palavra ao sujeito dizendo: você quer se operar, nós intervimos, vamos intervir, sem em nome do que você demanda, sem possibilitar ao sujeito de desenvolver uma dialética enquanto a vivência que ele tem do seu corpo. Não? É uma vivência que pode mudar com o tempo também, porque não é a mesma há 16 anos, por exemplo, que há 23 anos. Não? Então, passando ao ato, porque a medicina nesse ponto passa ao ato, intervém, fecha a possibilidade do sujeito de desenvolver um discurso enquanto a sua própria vivência do corpo. Sim. Primeiro, a gente sempre, eu acho assim, deve colocar o cenário do Brasil, né? Que a gente vive aqui uma questão muito violenta contra as travestis e contra mulheres trans, principalmente, homens trans, pessoas não binárias, contra toda a questão da diversidade sexual. É o país que mais mata de forma violenta as travestis e as pessoas trans. A questão, então, do acesso à saúde, eu estou colocando uma experiência pontual de Belo Horizonte, mas ainda tem muita dificuldade do acesso, desse acesso digno, do respeito ao nome social, do respeito às questões todas da vida, né? Não reduzir também a pessoa a um protocolo de transição ou uma coisa assim, né? E no Janela, especificamente, pelas características do nosso público, é isso que a gente vê. Adolescentes muito segregados, né? Que enfrentam também muitas violências e violações. E isso realmente é surpreendente, né? E sobrevive, e nos ensinam isso, como sobreviver a tantas violências e violações. Então, trata-se aqui de aprender com cada caso, né? No livro Conversação Clínica, o Ghibrioli fala isso, assim, a conversação que decanta, não é o excesso de informações, é a lógica do caso, mas o caso que ele não é desvinculado de todos os atravessamentos socioeconômicos, culturais, raciais, etc. Né? Então essa é a nossa prática do Janela, a torção do mais singular, mas também essa inserção decidida da psicanálise na cidade. Quando a Organização Mundial de Saúde, né, ela diz que o século XXI é o século da depressão. E a gente conhece a quantidade de lobbies que tem ali dentro da OMS, pressão da indústria farmacêutica, pressão da Associação de Psiquiatria Americana, dos sanitaristas. Eu fico pensando que a tendência a deprimir tanta gente assim passa também um pouco pelo fato de que cada deprimido chorando tem um vendedor de antidepressivo sorrindo também. E houve uma explosão da medicalização da existência, porque agora se confunde muito, na minha clínica, mas também nos textos, se confunde enormemente depressão com frustração. Mas a frustração ela é inerente ao ser humano, né? Só que a frustração ela é mais complexa no momento atual, a partir do momento em que, vou usar uma expressão que vai parecer sociológica, estamos vivendo uma sociedade do narcisismo, né? Onde se quer prevalecer a ideia de que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Ora, eu acho que o que a psicanálise pode aportar, pode trazer
essa grande confusão é insistir que 1000 palavras vale muito mais do que uma imagem. Né? Mas tem todo um movimento em relação à psicanálise para ela repensar a sua teoria e repensar a sua palavra. Exatamente. Tem uma crítica em relação a isso, né? A crítica é grande, inclusive, de alguns setores. Para mim, é curioso que todas as críticas que eu tenho ouvido, se você me traga alguma que eu não tenha ainda ouvido, é curioso que quando eles me falam a crítica, eu fico ouvindo pacientemente, mas eu digo o seguinte, mas tudo isso tem Lacan. Por exemplo... faz a leitura até um ponto e não eles param no ponto que convém. Mas o pecado original, ao meu ver, foi Deleuze-Guattari. Quando eles criam o Antiédipo e apontam o familiarismo da psicanálise, olha, o Antiédipo é publicado em 75. Olha, em 75, Lacan já tinha completamente reformulado a questão do que é o nome do pai, na pluralização dos nomes do pai, né? Já tinha completamente cortado a noção de binarismo, que é realmente bem presente, né, na leitura freudiana, que é uma leitura que parte da castração, então castrados, não castrados, como uma repartição. Lacan implode isso tudo ao criar o outro sexo como uma alteridade sem equivalência. Ou seja, então, eu que lido muito com estudantes e militantes, e sei que é muito difícil, porque a militância, mas os psicanalistas não estão inertes, assim, isso pode acontecer com os psicanalistas também, que às vezes se tornam militantes e há um ensurdecimento do que esses barulhos querem dizer. Eu acredito que eu sou um pouco mais aberto, mas eu conheço posições muito conservadoras até, realmente, né? Mas o que eu vejo nesses casos é que a militância, ela acaba que ela tem um ponto de inércia dialética. Né? Ela vai caminhando com argumentos, e aí você esbarra numa inércia. É esmero, heterogêneo, quero vida com mais cor, beleza que me levo. Que você tem o seu, que tu respeite o meu. De tanta caretice, cada qual é o universo que existe. Eu sou igual a você. Eu sou igual a você. E como que você tem pensado essa conversa entre a psicanálise e as teorias identitárias? Bom, eu acho até essa questão assim, né, de fazer uma autocrítica, eu pego inclusive a partir de Freud, né? Pensar que o próprio Freud também fazia esses movimentos do interior da teoria, né? Porque senão a gente começa a criar uma cátedra, né? Uma teoria muito engessada, da qual a gente também não pode... se a gente ficar se furtando muito a crítica também, a gente não avança de alguma forma, né? E o Freud, ele é um cientista muito humilde, né? De se colocar à prova a partir da clínica, a partir daquilo que vai aparecendo para ele, ao invés de ficar tentando, né, imputar uma certa gramática, alguns preceitos na clínica. Então, esse movimento de fazer uma autocrítica, ele é importante, entendendo também que esses discursos que se pretendem, né, exteriores à psicanálise também não são tão exteriores assim, né, na nossa visão, né, até a gente pensar aquela bela imagem, né, que é a faixa de Moebius, né, que também esse dentro e o fora se confundem, né, a psicanálise está em relação com o mundo, né, ela também não se dá num vácuo histórico, temporal, né, então assim, a gente vê esses movimentos identitários, né, e vários grupos, às vezes assim, fazendo alguns apelos à psicanálise, algumas críticas, e não é como se a gente não respondesse isso, a questão é como que isso é respondido, né, sem a gente ficar o tempo inteiro tentando atender também as demandas desses grupos, né, simplesmente rechaçando elas, dizendo que a gente não tem nada com isso, né, que isso não se trata de forma alguma da gente. Então eu acho que tem esse ponto, né, é importante a gente poder produzir críticas internas no interior da psicanálise, né, bem como lidar com as críticas que se pretendem exteriores, né, para fazer alguma coisa da clínica também avançar.
Uhum. E tem algum ponto na teoria da psicanálise que você localiza que precisa avançar? Bom, eu acho que o que precisa avançar vai surgindo contingencialmente também de acordo com aquilo que nos é interessado, né? Então a gente vê, por exemplo, né, as discussões muito recentes, né, em torno da questão da ciência, né? Se a psicanálise é ciência ou não é ciência. Esse é um debate que de alguma forma foi requentado, mas que é importante os psicanalistas se debruçarem, né? A gente, de vez em quando, a gente tem que se questionar também por que de repente uma temática tanto ficou em voga quanto foi esquecida, né? A gente tem que pensar esses movimentos de recalque também, né? Hoje em dia a gente pode pensar também o quanto que se fala pouco sobre psicanálise com crianças, né? O que é isso que está acontecendo então nesse momento que talvez não ficou tão interessante assim a gente debater esse tema, né? Mas eu não acho que existe um necessariamente, né? E eu acho que também tem questões que são geracionais, que vão surgindo, né, dentro das manifestações do campo da sexualidade e que de vez em quando a gente fica pensando o que há de novo, né, seja no campo das psicoses, das sexualidades, né, da neurose, mas pensando que esse de novo, né, ele pode ter tanto algo de inédito quanto algo de novo de uma repetição. Quieta mesmo por que ele está escrachando desse modo algo que a gente nunca tinha pensado, né? Por que ele pensou e a gente não tinha pensado ainda? E aí foi isso que me inquietou e me conduziu, assim, me mobilizou a tentar enxergar de outra perspectiva tudo aquilo, inclusive implicar também o meu próprio corpo, né? A partir de coisas que eu escutava, que, enfim, de algum modo me atravessavam mesmo pela minha própria vivência, pela minha experiência e pelo que eu pude construir, né, com a minha carne, né, e eu acho que com a letra, né, com a minha própria letra, sobre a minha experiência, né, do meu percurso de construção também, né, disso que nos estudos de gênero é colocado como identidade, né, enfim. Então, assim, como que eu pude... conseguiu fazer alguns atravessamentos nessa carne, assim, em termos da fantasia, em termos de localizar um ponto, para além da questão de gênero, na sua análise? Sim, eu acho que, na verdade, quando eu cheguei na minha análise, né, tinha essa questão, né, de algum modo ali em voga para mim, eu já vinha de outro, né, nessa segunda análise, eu já vinha de outro processo, né, analítico, que não tinha sido uma questão ainda para mim o sexual, eu estava sofrendo de outras coisas, né, mas acho que de algum modo foi possível para mim, sim, entender coisas e modos que fossem mais interessantes para mim de implicar meu corpo e de retirá-lo também de algumas coisas, né, de algumas experiências que já não eram mais interessantes e até mesmo mortíferas, né? Então acho que isso são viradas de algum modo que foram possíveis para mim fazer ao longo de tudo isso, né? Inclusive de fazer alguma coisa com o meu sintoma, né? Eu acho que desde sempre, por exemplo, eu sempre gostei muito de ler, sempre me interessou muito ler. Sempre me interessou também muito escutar, sempre me interessou muito estudar. Então, eu cheguei num ponto assim de, bom, parece que é por aqui, né, que eu construo alguma coisa, é por aqui que eu faço borda, é assim que a vida se torna interessante para mim, né? Então, é disso que eu passei a me ocupar, né? Inclusive nos ofícios que eu fui escolhendo, né, no modo como eu fui tecendo e conduzindo minha própria vida. Eu acho que isso é um atravessamento, né? Perceber quando o sofrimento ele já não é mais um sofrimento estarrecedor ou excruciante, mas sim algo que eu entendo como parte da minha vida e que é possível contornar de outras formas, né? Encontrar outros meios de experienciar outros ângulos, né? do viver. E eu acho que é isso, assim, essa leitura de mundo para além da leitura do livro, a leitura de mim, a leitura, né, dessas letras, desses fios, dessas entrelinhas que de algum modo, às vezes também a palavra não alcança, né? Então acho que é me virar também com tudo isso, né? Então acho que tudo isso é um atravessamento para além da identidade, né? Porque acho que muitas vezes a gente acaba pensando que, bom, então parece que a questão é só essa, não, tem tanta coisa, né? Eu acho que ao longo de, sei lá, acho que 9, 10 anos, né, de percursos e pausas, né, entre um processo e outro, mas desde o meu encontro com a psicanálise, acho que é possível ainda, né, recolher alguma coisa do que eu trabalhei para fazer outra coisa, né, daquilo, assim, de me virar diferente, de enxergar diferente, enfim. Dá a impressão, te escutando, que você encontrou um significante novo. Me deu a vontade de te perguntar se você hoje é um praticante da psicanálise. Sim.
Atualmente, sim, né? Eu acho que aí você foi para além da identidade. Eu acho que isso, né? E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, Virginia, que me ocorreu agora, que é justamente esse ponto, né? Muitas vezes o que a gente percebe, assim, e recolhe, né, da perspectiva é também não vou dizer, mas é como se fosse uma tentativa de... Eu estou tentando pensar em uma palavra que seja interessante, assim, mas é como se fosse possível, de algum modo, sair disso, né, do que se é, para ocupar uma função, e de fato, né, mas aí eu acho que tem um ponto que é importante que nós estejamos advertidos, né, de que existe uma posição que não se ocupa quando se pratica a psicanálise, né, quando está ali na função do psicanalista, mas não sem os atravessamentos dela, né, e por que eu digo isso? Porque muitas vezes quando o analisante, né, se coloca, eu queria um analista trans, um analista negro, um analista periférico, etc., é entender também o lugar que essa demanda tem na cultura, né, bom, então parece que de algum modo isso carrega uma importância e tem uma função para aquele sujeito que o separa de uma violência, né, então por que não acolher isso, mas não do lugar de responder a essa demanda, né, mas sim de colar nessa demanda. Isso, mas sim de localizar, né, qual que é a função dessa demanda para aquele sujeito, né, onde que está discursivamente posto para ele aquilo ali, né, não descartar, não eliminar, não menosprezar de algum modo, mas entender qual que é a dignidade daquilo e por que que é tão importante para ele colocar isso em uma transferência. Por que é tão importante? E aí eu acho que, né, de algum modo, o trabalho ele vai se estabelecendo a partir daí, né, de acolher, porque é um sofrimento. E é interessante isso porque mostra a importância da psicanálise, do encontro com o analista, para tratar dessa questão, não só o protocolo médico, né, para poder fazer rapidamente uma cirurgia de redesignação, mas também um tempo para elaboração, um instante de ver, né, do que se trata essa demanda, né? Acho que é muito importante. A medicina conclui muito rapidamente. Muito rápido, faça um protocolo, né? Exatamente. E paradoxalmente, em nome do sujeito, é isso que eu acho paradoxal, não? Sim. Quando forclui o sujeito mesmo, porque forclui a possibilidade de desenvolver, não? De dialectizar um discurso. Porque não tem um inconsciente ali, né? Não tem um sujeito do inconsciente dividido, né? Exatamente. Em relação ao próprio, sujeito a demanda, né? Sim. Interessante. E para encerrar nossa conversa, um pouquinho sobre se você pensa em quais são as consequências dessa nomeação não binário para a clínica psicanalítica. Bom, isso é muito interessante. O Jacques Miller, no último congresso da MP, falava uma coisa muito certa, dizia que o sujeito não binário define-se enquanto binarismo, em relação ao binarismo. Então, se diz não binário, é porque tem um é dar mais consistência ainda ao binarismo mesmo. Sim. Não? Mas, bom, eu encontro muitos sujeitos que recusam o binarismo hoje. Eu acho que é uma posição que permite a um sujeito, talvez, começar a se interrogar numa análise enquanto a sua relação com justamente o real, que é a sexualidade mesma. Então, o não binarismo é uma maneira hoje de apresentar justamente essa fluidez do gozo, não? Presente nos corpos, que não se acorda à posição homem e mulher. É certo que o Lacan dizia que o real é o dois, ele fala disso no final do seminário O Pior, quando ele diz que o real é o dois como se diz isso em português? Não importa o que se diga, o que seja falado, sempre o real é que há dois, homens e mulheres. Mas há uma tensão em Lacan, porque ele diz isso, mas ele diz também que homens e mulheres são significantes, não sabemos, são funções sexuais, não sabemos o que elas são, e um pouco mais tarde, o 9 de abril de 1974, no seminário RSI, ele diz que o ser sexual se autoriza dele mesmo. Se autoriza dele mesmo e de alguns outros.
Então, entre se autorizar de si mesmo como ser sexual, e o real e o dois, eu acho que é um jogo possível para um sujeito de poder encontrar a maneira de inventar, porque o termo é isso, inventar sua maneira de se nomear como ser sexual. É isso, finalmente, o que Freud já dizia, quando ele dizia que não se nasce nem heterossexual, nem homossexual, que a psicanálise permite historizar como um sujeito de bem, tanto homo como heterossexual. Então, não há nada já, como dizem, nenhuma abordagem essencialista da sexualidade na psicanálise, que se interessa, como sabemos, na pulsão. A pulsão não é binária, a pulsão não é heteronormativa, a pulsão tem um jeito sempre parcial que não se acorda nem com o masculino nem feminino, nem com a lógica hétero, não? A normativa hétero, como fala Judith Butler. Então, a ideia é como a psicanálise pode avançar, pode defender a relação com o sujeito, tem como essa coisa que não é binária, que é a pulsão, e que empuxa a um modo de satisfação que não corresponde a nenhum binarismo. Não? Então, eu acho que temos que nos colocar, em todo caso, é assim como eu leio essas duas proposições de Lacan, entre o real e o dois, e que há homens e mulheres. Isso corresponde, por supuesto, a dois modos de gozar, não é? Homens e mulheres como gênero, né? Isso que eu ia dizer, nas fórmulas da sexuação eu faço essa leitura. Homens e mulheres com posição de gozo, né? Claramente. Então, tem o gozo fálico, esse gozo outro, o gozo feminino, não tudo. Esse é o seminário gay. E depois, no ano 74, temos essa abertura que o ser sexual se autoriza a si mesmo, que já inclui para mim a perspectiva do sintoma, quer dizer, uma possibilidade do sujeito de encontrar os arranjos possíveis com o gozo, enquanto ele não se identifica, não se pode se colocar nem de um lado do gozo, nem do outro lado, e procura fazer seu arranjo, não singular. Então, eu acho que a clínica tem que poder acolher esse tipo de discurso e acompanhar o sujeito na sua procura, na sua búsqueda, no seu caminho de encontrar um modo de viver a sexualidade que seja acorde com ele, além de toda a perspectiva normativa que não existe para a psicanálise. E no seu processo não teve muita experiência de violência ou de abuso, né, mãe? Teve um caso que aconteceu aqui em Patinga ano passado, que eu ia participar desse concurso como Miss, resolvendo problemas, que eu fui em uma loja de vestidos para alugar vestidos lá no Canaã, tanto que essa loja está até fechada hoje em dia. E o cara foi me ajudar a colocar o vestido, né? E ele começou a passar a mão em mim. Eu achei errado e tal. Ele soltou a simples frase: pessoas como você merecem passar por isso. Que isso? Nossa, eu fiquei muito mal na época. Processei ele e tal, mas como não tinha câmera na loja nada, foi minha palavra contra ele. Ele era o dono da loja? Creio eu que sim. Mas hoje em dia eu passo nessa loja fechada também, não tem nada no local. Acho que tem alguma coisa. Uhum. Então essa dimensão de ser objeto, alguns sim, homens colocam. Isso acontece muito. Tem pessoas que, tipo, pelo Instagram, um cara me manda mensagem querendo conversar e tal. Uhum. E eu, tipo, falo, olha, eu sou trans. E tem pessoas que não sabem, né? Aí eu falo, olha, eu sou trans. A pessoa começa a me sexualizar automaticamente. Me veem como objeto sexual. Uhum. Isso acontece muito. Parece até brincadeira, mas acontece muito. Tem caras que, tipo assim, você é trans? E começa a falar, tipo, coisas pornográficas pra mim. Acha que por ser trans você é uma pessoa erotizada isso. E um objeto coisas. Mas eu acho que isso vem da nossa própria sociedade, da sociedade trans, que eu falo assim, porque antigamente o único conhecido que a gente tinha era a prostituição. Não tinha como hoje em dia a gente tem algumas oportunidades, poucas, mas tem. Aí antigamente a gente era muito assim, sabe? Pelo fato de você é trans, você tem que se passar pela prostituição, você só merece alguém se alguém for, tipo, ter você pra ter relações, essas coisas. Antigamente era muito desse jeito. Eu tenho amigas minhas, tipo, que eu conheci na internet que são trans, que falam que antigamente elas só conseguiam as coisas se oferecessem o corpo dela pra aquilo, entendeu? Aí eu dou graças a Deus que hoje em dia não é assim. Aí isso vem, tipo, de eras e eras. Hoje em dia que tá um pouco menos, mas acontece bastante. E dentro da comunidade, você falou que teve problema com algumas colegas lá de Apu, mas tem assim uma exigência da comunidade? Dentro da comunidade, eu falo que a comunidade não se apoia.
Eu falo isso pela minha vivência, eu não sei das outras pessoas, mas na minha vivência a comunidade não se apoia. Pelo fato de, tipo assim, uma querer ser melhor que a outra. Se uma disputa. Isso, tipo uma disputa. Uma fica querendo ser melhor que a outra, ai, porque o meu cabelo tá mais bonito que o seu, o meu corpo é mais bonito que o seu. E que ela não tem isso dentro do nosso próprio meio, sabe? Raramente são uns outros que apoiam, dão conselhos, entendeu? A ponto de que quando a Angela Davis foi convidada aqui, foi uma apoteose. A Angela Davis, ela esteve aqui por vários anos, talvez 6, 7 anos. E o Palácio da Reitoria, um auditório enorme, pega, sei lá, 800 pessoas, estava absolutamente apinhado de pessoas para ver ouvir a Angela Davis. O reitor, muito prudentemente, que era um branco, falou: não vou ficar nessa mesa. Que foi uma pró-reitora negra, muito bacana, a Cássia Maciel, que representou tudo. Mas o que chamou a atenção, por exemplo, era que alguns estudantes viam professores que têm 20 anos de casa sentados: sai que esse lugar aqui é meu. Né? Ou seja, trazendo algo que me faz lembrar um pouco do que foi a Revolução Cultural Chinesa maoísta, né? Que pegava o filósofo e dizia assim: não, você não vai fazer filosofia, você vai colher arroz. Aí tirava aqueles professores todos, botavam nos campos de arroz, né? Para eles entenderem o que é o real proletariado. E eram todos jovens quem fazia isso, né? Quando a gente vê, eu já vi vários documentários do que fez realmente a Revolução Cultural Chinesa. Eram meninos de 20, 21 anos, 22 anos. Né? Ou seja, me parece que a contemporaneidade, a gente tem que conviver com a ideia de que foram feitos grandes avanços, inclusive nas estruturas familiares, mas só que esses avanços, eles não anulam. Não é como na ciência que às vezes uma teoria cai por terra e outra prevalece por algum tempo, mas não é igual a verdade na ciência. Nas famílias, nós vamos conviver nas nossas clínicas como psicanalistas, você certamente viu isso, a gente vai encontrar histéricas totalmente do século XIX, com o pai, né? Aquela família que o sofrimento é completamente ligado, né? As questões as mais conservadoras, com pacientes que chegam aqui e que você ouve, zero família. São as relações, as questões com o objeto, as questões no máximo com a frátria. E não se trata nem de enxertar essa família onde não existe, né? Ficar tentando, não, eu vou ler esses jovens com a chave, por exemplo, do Édipo, não vai dar muito certo. Nem vice-versa, às vezes tentar ser contemporâneo demais, moderno demais, em estruturas que às vezes são muito antiquadas. Então, o que eu percebo é que, isso aconteceu no Brasil escancaradamente, mas em outros lugares do mundo, o que mostra que há um efeito de onda mundial, que o Brasil tenha feito grandes aquisições em direitos humanos, e o que sucede a isso não é maior liberdade, é um retrocesso feroz do conservadorismo, que faz com que agora tenhamos que nos bater em pleno 2023 com a revogação das uniões, né, das uniões legais homoafetivas, né? Ou seja, e aí eu entendo por que também que vira quase como estratégia de guerra daqueles que querem bancar. Tem uma certa razão, é porque realmente as tensões foram virando guerras mesmo, né? Não houve não houve assim vou inventar aqui, distensionamento, não houve um alívio das tensões no momento em que mais pessoas estão colocando o que pensam. Houve uma radicalização da oposição. O trans, ele já chega, principalmente os trans que a gente escuta, né, em transferência, eles já chegam com essa questão da identificação, mas já chegam meio questionando essa identificação que o outro deu para eles. Né? Então, eles já meio que já chegam negando, separados dessa identificação. Então, o que eu tenho pensado é que os trans, eles já chegam
nesse um sozinho, né? Então, é como se a gente precisasse fazer todo esse percurso, quase que partindo de um sozinho, para fazer com que esse outro entre no discurso do trans, né, com essa ideia de que não é sem o outro. Entendi. Né? Não vai construir isso sem o outro. Não vai construir isso sem o outro. Essa ideia de que é possível construir sem o outro, não é possível construir sem o outro. Né? Então, não é possível dispensar o outro e construir a própria identidade. Né? Eu sou dono de mim mesmo, cairia nisso. Não, né? Porque faria divisão subjetiva, né? E até eu acho que a partir muito disso que Lacan coloca, porque o sujeito ele só é possível se constituir a partir do outro. Não tem como, né? E eu acho que essa é a grande questão, me parece, da psicanálise na modernidade, né? Como a gente trabalhar, como a gente tratar desses sujeitos. E isso é que eu acho que o trans nos ajuda, né, na modernidade, a pensar essa clínica da modernidade, é como tratar esses sujeitos que chegam desapartados, digamos assim, desse outro, né? Então é isso, né? A gente precisa quase que reintroduzir esse outro. Muitas vezes isso é difícil, inclusive na transferência, né? São sujeitos que chegam sem uma questão, por exemplo, né? Já chegam com suas angústias, muito angustiados. Não tem uma questão antes. Aqueles sujeitos que chegam né, com questões existenciais, quem sou eu, né? Enfim, gente, é muito difícil a gente encontrar esses sujeitos na clínica hoje. Então, é preciso acolher isso e fazer toda uma manobra para no final, né, que esses sujeitos cheguem a essa solidão, mas é uma solidão sem o outro. Então, isso é que eu acho que por exemplo, os sinais de análise nos ensinam, né? Que não é sem o outro. Sim, algo que se repete sobretudo nessa insistência da patologização, talvez por alguns, né? Que ainda fazem uma leitura mais normativa, né? Que a psicanálise, durante uns anos atrás, operou com isso, né? Talvez ainda tenha isso também, né? Sim. Fazer essa leitura, porque quando a gente entra nessa questão da sexualidade, parece que há uma discordância também, né, nas posições. Tem uns que são mais conservadores, outros que avançaram, né? E acho que isso vai também do ponto onde que cada um foi, né? E do tanto que ele é fechado naquele arcabouço teórico, né? Como se fosse a catedral, como você fala, um seguidor. Eu acho que até esse ponto também, do quanto que a gente consegue, de alguma forma, tensionar, esticar e até esgarçar a teoria, né? Sem que isso deixe de ser psicanálise, né? Sem que em algum momento a gente fale assim, bom, talvez a gente não precise mais disso. E o que a gente percebe é que alguma coisa pode sim ser tensionada e levada ao limite e que isso tem fins muito produtivos, né? Tanto para a gente pensar a clínica quanto a teoria psicanalítica, né? Sim, eu achei interessante a maneira como você produz. A sua escrita mostra esse tensionamento, às vezes um estilo meio irônico, né? Nas posições, mas sem perder o rigor. Então, quando você trabalha o conceito, a gente consegue localizar que você estudou conceitos, não é uma coisa jogada, avulsa, né? Então, eu queria te parabenizar pela sua escrita, que eu acho que abre para qualquer leitor, né? E acho que a psicanálise também precisaria, o analista precisaria
chegar mais, né, onde está talvez os leitores que não têm tanto acesso à teoria, né, aos conceitos. Eu acho que isso é um estilo. Porque a ideia de pensar uma política do feminino é não pensar uma política necessariamente de mulheres, né, mas justamente aquilo que tensiona esse ponto da identidade alicerçada na diferença sexual. Porque eu acho que assim, muitas críticas são feitas aos movimentos identitários, mas eu acho que a crítica principal a ser feita é de que a gente não deve também limitar, né, os nossos horizontes políticos de emancipação dentro de alguns protocolos também que já existem do Estado, né? Porque o que o Estado faz também é falar, tipo assim, olha, já existe uma forma de você formalizar a sua demanda, né? Você está insatisfeito? Então você pode procurar a Câmara dos Deputados, os vereadores, os seus representantes, você pode formar um movimento social e aí você tem que formalizar a demanda dessa forma, você pode participar de um partido político. Então é tudo muito já... O Estado, enquanto um gestor dos interesses do capital, ele já deixa muitas coordenadas dentro de uma democracia também que funciona dentro de um paradoxo da igualdade, né? Porque essa é a lógica do discurso do Messi, né? Nós somos todos supostamente iguais e, na verdade, para dizer quem são esses iguais, eu preciso dizer quem são os diferentes. Então, assim, eu excluo, né, individualmente algumas pessoas e segrego grupos inteiros que não participam do todo. Agora, como ao mesmo tempo a gente fala, não, mas nós somos todos iguais, esses grupos podem se organizar e reivindicar a partilha, né? Por isso que o tempo inteiro a gente tem esses grupos sendo formados, né? Para as mulheres, teriam também uma certa dificuldade, porque nós não somos também um grupo guetificado, né? Nós estamos atomizadas. Em todos os lares, em todos os lugares, há mulheres, né? Não há uma comunidade de mulheres isolada, né? Orgânica, vivendo também sem homens, né? Então, assim, para muitas mulheres é difícil também reconhecer que pode ter algo ali, né, do qual elas não estão participando, porque dentro dos laços, né, de identificação que elas possuem laços identificatórios com homens também, né, com a família, com amigos, com parceiros, etc. Então, assim, a ideia era pensar um pouco que assim, tem esse protocolo, né, formalizado pelo Estado, vocês têm que se organizar dessa forma, né, tem que pensar uma identidade, eu até falei, às vezes precisa de um nome, né, para dizer, formalizar uma demanda, é isso que nós queremos, nós somos esse grupo, se apresentar publicamente, né, de uma forma palatável, porque senão também é considerado muito agressivo, muito violento, muito monstruoso, não pode existir, né, precisa ser morto, né, levado às últimas consequências da violência, é isso que acontece, precisa ser assassinado. E o problema é quando os movimentos sociais começam a internalizar isso, que essa é a forma que de fato eles precisam se apresentar. Então isso limita a política, né? Que é tipo assim, bom, então o tempo inteiro eles também ficam agindo de acordo com os protocolos do Estado. Em psicologia social a gente vê muito isso, né? Tipo assim, ensina também. A gente precisa formalizar uma identidade coletiva, essa identidade coletiva precisa se tornar uma identidade política, sai da lógica individual para o coletivo, mas sai de acordo com aquilo que foi demandado pelo Estado, né? As pessoas começam a desejar de alguma forma o desejo do Estado. Para ter as garantias, não? Sim, para ter as garantias e garantias inclusive de sobrevivência, né? Então, não é que não seja importante. Eu acho que a questão é pensar outras possibilidades de fazer política. Disso, né? Para além disso. Então, a política do feminino seria algo tipo assim, o que seria possível de fazer em termos políticos a partir da inexistência, né? A partir daquilo que não da diferença sexual que tipo assim tenta nomear e de certa forma dividir os corpos, né? A partir da repartição urinária mínima, né? Tipo morfológica, mas de pensar aquilo que vai borrar um pouco as fronteiras, que vai provocar algum tipo de tensionamento. Por isso que eu propus, né? Esse não todo como suplemento da Butler, né? Que faz o uso daquilo que existe, do existente, né? Mas buscando outra coisa, né? Tipo, se é contingente, é provisório, são políticas de coalizão, políticas de assembleia, né? E isso que o Preciado traz, é tipo assim, não, a gente vai negar o todo totalmente, né? A gente também não vai se submeter a isso. Entende? Ora, mas a psicanálise, se ela quer sobreviver no mundo atual e não virar realmente uma coisa do passado, ela não pode se comportar como tal.
Sim. Ela não pode. Ela não pode, eu que lido com a população trans, inclusive na clínica, alguns são clínicos que já estão exercendo a clínica e que falam que foram anos fazendo análise, se interrogando. Quer dizer que eu sou psicótico e que se eu mudar, redesignar meu sexo ou fizer de uma outra, eu fiz uma passagem ao ato? Será que toda, né, o real do corpo, né, como diz um dos membros da minha equipe, como se fala assim, o trans é aquele que quer intervir no real do corpo. E ele fala isso que eu acho que é pertinente. Né? E qual intervenção no corpo não é o real do corpo? Real. Né? Por que é tão fácil assimilar, sobretudo no Brasil, as cirurgias em pessoas cis, as transformações do corpo, né? De pessoas cis que vão de plásticas a colocar silicones, e como se suporta tão mal as transformações nos corpos trans. Mistura, a coisa mais bonita é preta, é branca, azul, rosa e amarelo. É esmero, heterogêneo, quero vida com mais cor, beleza que me levo. Que você tem o seu, que tu respeite o meu. De tanta caretice, cada qual é o universo que existe. Eu sou igual a você. Eu sou igual a você. Sou igual a você. Sou igual a você. Eu sou igual a você. Mistura, a coisa mais bonita é preta, é branca, azul, rosa e amarelo. É esmero, heterogêneo, quero vida com mais cor, beleza que me levo. Que você tem o seu, que tu respeite o meu. De tanta caretice, cada qual é o universo que existe. Eu sou igual a você. Sou igual a você. Eu sou igual a você. E se quiser, eu vou dizer por quê. Eu tenho 2 olhos para poder te enxergar. Eu tenho 2 pernas que me põem pra caminhar. Eu tenho uma cabeça inteira cheia de loucuras de pensar, interpretar o que a vida sugere.